Uma boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após o empate 1-1 Guarani contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. Vamos às perguntas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, claro que empatar fora de casa é sempre bom, né? Traz um ponto para Campinas. Este ponto será importante, desde que na próxima partida em casa o Guarani também faça a sua lição. Mas gostaria de perguntar para você também sobre a situação do Rafael Martins. O Rafael Martins, quando acontece um lance decisivo, um choque dentro de campo, ele cai e sempre leva a mão na virilha. Ele tem uma contusão ou isso já é vício do próprio Rafael Martins? Não, assim, ao meu conhecimento, não tem nenhum tipo de lesão. Agora, o jogador jogando no alto nível que todos jogam, né, na intensidade que o jogo exige de cada um dos atletas, alguns desconfortos são naturais durante a partida, principalmente com a intensidade que se joga, né, da força que se aplica para se bater na bola, para a intensidade dos movimentos. Ele pode ter sentido algum desconforto nesse sentido, mas a princípio não é um jogador que preocupa para a sequência. Com relação ao jogo, é lógico que a gente sai daqui porque trabalhamos para vencer, mas assim, diante das circunstâncias do jogo, mesmo tendo um jogador a mais, a gente acabou tomando um gol e isso dificultou muitas ações, porque o Náutico se portou muito atrás e mesmo assim a gente teve um volume de jogo no segundo tempo interessante, conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades para virar. Infelizmente não fomos eficientes nessas bolas que conseguimos criar e saímos daqui com empate. Pela dinâmica da partida, é um ponto que a gente faz fora de casa contra um adversário direto nessa briga, apesar do adversário ainda se estar na nossa frente, mas como você disse, a gente agora tem que se voltar às nossas forças na recuperação dos atletas, para que terça-feira dentro de casa a gente possa fazer uma partida equilibrada, uma partida consistente como fizemos contra o Operário e tentar fazer uma vitória que com certeza, juntando com esse empate, a equipe vai voltar a crescer para as melhores colocações na classificação. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Você teve um jogo aí com grande exigência física por parte do Guarani, né? Um jogo de muito contato e que exigiu muita velocidade e intensidade. Como é que vai ser trabalhar essa equipe para o jogo de terça-feira, sendo que o intervalo entre um jogo e outro é muito curto? São situações que a gente enfrenta, né, nesse calendário que se faz. A gente ficou 10 dias entre um intervalo entre um jogo e outro, aí joga 2, aí vai ficar novamente 10 dias, poderia ter espaçado um pouco mais essas partidas, mas infelizmente a gente não controla esse tipo de situação, até porque jogamos hoje no sábado à tarde aqui em Recife, num calor forte, e já vamos jogar na terça-feira às 4 horas da tarde, então assim, é um tempo muito curto. Vamos procurar recuperar os atletas, fazer uma avaliação de como esses atletas vão estar na segunda-feira para começar a pensar na melhor formação para o jogo, já que vamos enfrentar uma equipe que está iniciando um trabalho com um treinador que voltou ao seu clube, que conhece os atletas, já fez uma boa partida contra o Vila Nova, uma dificuldade muito grande, são jogadores de qualidade, e a gente tem que procurar, dentro de casa, fazer o mando de campo, como fizemos contra o Operário, para que a gente possa continuar nessa briga pelas primeiras posições, e é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Jogo muito truncado no primeiro tempo e somente após ter sofrido o gol, o Guarani parece ter acordado, tomando conta das ações do jogo, aproveitando a vantagem de estar com um homem a mais em campo. Na sua opinião, o Guarani tem mais dificuldade quando joga com um time que não permite o andamento da partida, fazendo muitas faltas? Olha, eu acho que o jogo foi extremamente equilibrado, como você mesmo disse, até a expulsão. As duas equipes tendo confrontos muito individualizados, um jogo de muita força física, de muito contato, que é uma característica da equipe do Náutico, e isso dificultou, lógico, as nossas ações, principalmente as ações ofensivas, mas também nós não deixamos também o adversário criar. O Náutico, de uma maneira geral, na partida, levou muito mais perigo nas bolas paradas pela iniciação do seu batedor, que é muito boa, haja vista que o Náutico fez já inúmeros gols nesse ponto, e a gente se portou muito bem nessas bolas paradas e conseguiu bloquear tanto as bolas paradas quanto o próprio jogo do Náutico.
Quando tivemos um jogador a mais na expulsão, a equipe teve um momento de desequilíbrio, de desencaixe numa saída de bola que erramos coletivamente, tanto na melhor escolha também quanto na questão de posicionamento, e acabamos cedendo o gol para o adversário, e o adversário se portou durante praticamente todo o segundo tempo muito defensivo, mas a equipe foi para cima, a equipe criou inúmeras oportunidades, teve volume de jogo, conseguiu o empate, poderia ter conseguido a vitória, mas infelizmente não fomos capacitados, não fomos eficientes, principalmente no último passe, na última finalizações. Tivemos algumas cabeçadas, algumas bolas de frente na frente da área para finalizar e pecamos nesse momento, mas temos que tirar como aprendizado, seguimos na caminhada nesse campeonato extremamente difícil, pontuar que nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe também que vai brigar e está brigando desde o início junto com o Guarani pelas primeiras posições. Tem um trabalho aí de 3 jogos com o Chamusca de invencibilidade, o Náutico respondeu às derrotas que teve sequenciais aí num curto espaço de tempo, e conseguimos levar um pronto para casa. Vamos seguir trabalhando, agora temos um jogo duríssimo contra o CSA, vamos procurar reunir forças para fazer uma bela partida e tentar buscar mais uma vitória dentro de casa. Pois não. Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, foram 14 finalizações do Guarani contra 6 do Náutico. Na sua avaliação, faltou caprichar um pouco mais para que o Guarani conseguisse aí trazer aí os 3 pontos, conquistasse a vitória? Não, faltou. É um dos pontos que a gente, infelizmente, deixou a desejar. Nós criamos, como você mesmo disse, são mais que o dobro de finalizações que o adversário. Essas finalizações muito fruto até após a expulsão do jogador do Náutico, haja visto que o segundo tempo nós fomos superiores ao adversário, jogamos no campo do adversário, criamos as oportunidades, mas pecamos nas finalizações, no último passe, talvez na melhor escolha, situações que acontecem no futebol. E num jogo tão truncado, de tão força física, os detalhes são extremamente importantes, e nós, num momento de desequilíbrio, falhamos e deixamos o adversário criar talvez a única oportunidade clara de gol de enfrentamento do nosso goleiro, e foi acabou abrindo o placar, e nós fizemos o empate, mas nas outras oportunidades que tivemos, infelizmente, deixamos a desejar. Temos que continuar trabalhando, focar, que precisamos melhorar, principalmente nesses detalhes que são extremamente capitais, principalmente em jogos tão equilibrados como foi a partida de hoje. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Daniel, foi um jogo mais truncado do que vocês imaginavam, principalmente na primeira etapa. Foi um jogo em que a marcação esteve muito forte e foi até difícil de jogar? Foi um jogo. Nós esperávamos esse jogo de muito contato físico, de muito confronto individual, até pela característica do Náutico de brecar muito o jogo dos seus adversários, principalmente quando joga aqui dentro dos aflitos, e essa foi a tônica, principalmente a do primeiro tempo. Poucas oportunidades criadas, né, muita marcação, muito contato físico, alguns chutes de fora da área, mas assim, nada que tenha sido criado, tanto do próprio Guarani quanto do próprio Náutico. E após a expulsão, o jogo se abriu, né? Nós vacilamos num momento ali de desequilíbrio e propiciamos ao Náutico talvez a sua única oportunidade com a bola rolando, e eles foram muito felizes nessa conclusão. Depois viveram de bolas paradas, que também levaram perigo, mas a equipe esteve bem postada. O trabalho que nós fizemos durante a semana foi muito eficiente para que a gente pudesse cortar todas essas bolas que o Jean Carlos coloca dentro da área, que são bolas extremamente perigosas. E no segundo tempo a equipe do Guarani se soltou mais, já visto pela superioridade numérica que tinha na partida, né? Jogou mais em amplitude, rodando a bola com mais dinâmica e ritmo de bola, e conseguiu criar as oportunidades que criou. Mas infelizmente só fizemos um e saímos daqui com o empate. Temos que melhorar nesse ponto, mas não podemos esquecer novamente, né? Enfrentamos um adversário capacitado, um adversário que também está brigando aí pelas primeiras posições, e quando você não joga talvez da maneira como gostaria e previa, o importante também é você voltar para casa com um ponto, e esse ponto pode ser extremamente importante lá na frente nessa briga tão competitiva e tão equilibrada que está sendo a parte de cima da tabela. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana.
Daniel Paulista, boa noite. Gostaria que você falasse da atuação da sua equipe, especialmente no final do jogo, onde a equipe tirou muito, não conseguiu aproveitar o fato de estar com um jogador a mais, mesmo assim conseguiu um ponto importante, mas queria que você falasse do volume de jogo que a sua equipe teve ao final da partida. Não, com respeito ao volume, a intensidade do segundo tempo, principalmente na criação das jogadas, foi em função do desequilíbrio numérico, né? E a equipe teve um pouco de paciência, teve a tranquilidade de circular a bola de um lado para o outro e tentar encontrar o melhor espaço, mas infelizmente no momento decisivo, no último toque, na última finalização, talvez faltou o capricho que a gente poderia ter talvez saído daqui com um resultado diferente do que o empate, mas são coisas que acontecem, o adversário também teve méritos, o sistema defensivo do adversário conseguiu em alguns momentos bloquear as nossas ações, voltamos para casa com um ponto e esse ponto pode ser importante lá na frente nesse equilíbrio que está sendo as primeiras colocações da competição. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. O Guarani teve mais uma vez a maior posse de bola. Mesmo antes da expulsão, o Guarani vinha controlando o jogo. E um descuido acabou levando o gol. Apesar de jogar bem fora de casa, na sua opinião, quais os pontos que o Guarani precisa melhorar para matar as chances criadas? Não, precisa, tirando como exemplo o jogo de hoje, não falhar nos momentos decisivos e não, mesmo com o jogo, quando tivermos um jogador a mais, não pode haver o desequilíbrio que houve, principalmente na jogada do gol adversário, né? Nós propiciamos a ficarmos expostos naquele momento e essa falha coletiva ela precisa ser corrigida para que isso não volte a acontecer e a gente ser um pouco mais decisivo, né? Finalizar mais, até haja visto que até o momento da expulsão, tanto o Náutico quanto o Guarani criou pouco, né? Conseguiu se desvencilhar pouco da marcação imposta pelas duas equipes, mas tínhamos essa estratégia que com o desenrolar da partida os espaços eles iam começar a acontecer, até porque o Náutico ia começar a se expor mais e a gente poderia, principalmente no segundo tempo, se tivéssemos ainda em vantagem, em igualdade numérica e a igualdade também no placar, a gente poderia levar vantagem. Mas infelizmente as coisas mudam com o decorrer da partida, a expulsão foi determinante, depois o gol do adversário, mas de uma maneira geral a equipe no segundo tempo foi para cima, criou boas oportunidades, empatou o jogo, poderia ter virado, lógico que sabemos que temos situações a corrigir, que sabemos que temos condições a melhorar, mas voltamos para casa com um ponto que pode ser extremamente importante, já visto que nós tivemos tanto no Operário quanto hoje, 2 adversários diretos aí nessa briga pelas primeiras colocações e hoje um jogo fora de casa, onde agora a gente tem que reunir forças para enfrentar o CSA, um jogo extremamente difícil, mas que temos que tentar buscar a vitória, que vai ser extremamente importante para que a gente possa crescer novamente na competição. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Guarani hoje mais uma vez toma um gol de contra-ataque, quando o time está saindo para formar o ataque e perde a bola e a zaga não está bem postada. Isso é circunstância do jogo ou o Guarani realmente faltou um pouquinho de atenção na hora do gol do Náutico? Acho que as duas coisas. Eu acho que a gente não estava equilibrado naquele momento. Perdemos um pouco a organização, talvez pelo desequilíbrio numérico e o desencaixe de marcação. Isso não pode acontecer, né? Deu uma tranquilidade ao adversário, porque a expulsão tinha acabado de acontecer, a gente normalmente iria crescer dentro da partida pela vantagem numérica, mas o gol dificultou muitas coisas para o nosso lado. Mas a equipe teve uma postura psicológica muito boa para correr atrás do resultado, buscou o empate, poderia ter buscado a vitória, infelizmente não fomos talvez merecedor desse resultado, mas levamos para casa um ponto num jogo extremamente equilibrado, num jogo de 2 equipes fortes nessa campanha da Série B e seguimos trabalhando agora em busca já visando a próxima rodada contra o CSA. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje o Bruno Sávio foi um dos destaques do Guarani, ele garantiu o gol de empate da equipe e também chegou a 8 gols na temporada, se tornando o artilheiro do Guarani na temporada 2021. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação dele no jogo de hoje e a importância do Bruno Sávio nessa equipe do Guarani. Olha, um atleta como todos os outros vem tendo um bom rendimento, vem nos ajudando, eu acho que
Hoje foi merecedor do gol, teve a qualidade na finalização, mas de uma maneira geral todos os atletas têm contribuído para que a equipe, lógico, esteja com esse melhor ataque na competição. Hoje, mais uma vez, agora assumimos essa primeira colocação, novamente isolada, e temos que continuar trabalhando, continuar insistindo nessa melhora, na evolução individual dos atletas, deixando eles bastante à vontade para que eles possam criar as melhores jogadas, principalmente no aspecto de intuição, no individualismo. Há momentos que tem que chamar a responsabilidade e tentar os dribles, as finalizações, e eles estão tentando isso dentro das partidas. Haja visto as oportunidades que a equipe tem criado, o número de oportunidades que a equipe tem criado, e a gente tem que seguir dessa forma trabalhando para continuar buscando os bons resultados diante da competição. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, como você avalia o Guarani depois do gol de empate, que com mais jogadores ofensivos, buscando gol, com uma atitude mais ofensiva, não conseguiu criar grandes chances e nem chegar ao gol da virada? Obrigado, boa noite. Bom, acho que a equipe criou boas oportunidades, teve situações que poderia ter caprichado melhor. Eu acho que nós erramos na execução final, mas as oportunidades elas foram criadas. Nós tivemos inúmeras cabeçadas, chutes ali da entrada da área, até mesmo de dentro da grande área, e infelizmente pecamos nesse aspecto. A equipe teve uma evolução ofensiva, haja vista que após a superioridade numérica nós encontramos mais espaço para que essas oportunidades pudessem ser criadas. Fizemos algumas substituições também em virtude de tentar melhorar esse aspecto ofensivo, haja vista que no nosso entendimento, principalmente na questão da troca do Rodrigo para a entrada do Regis, no momento que nós entendemos que talvez o Rodrigo tenha sentido um pouco o desgaste da partida, o próprio Júlio também sentiu o desgaste da partida, a gente tentou dar uma movimentação maior, com 2 meias de criação, com o Sávio jogando mais por dentro no lugar do Lucão para ter um pouco mais de mobilidade, ter o Alan e o Maxwell com um pouco mais de fôlego, tanto para ajudar na hora defensiva, mas também para contribuir no aspecto ofensivo. Com a chegada do Bidu, com a chegada do Ludic, criamos as oportunidades, mas infelizmente hoje nós conseguimos somente um empate, levamos um ponto para casa num jogo extremamente equilibrado contra um adversário direto, e vamos agora reunir nossas forças para buscar contra o CSA mais uma vitória dentro de casa, que será extremamente importante. Bom, está encerrada então a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani retorna do Recife neste domingo, volta a campo na terça para enfrentar o CSA às 4 da tarde no Brinco. Uma boa noite, Daniel. Boa noite, um prazer.